Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao nosso canal, né? Espero que você possa estar aí curtindo, se inscrevendo e comentando os nossos vídeos, porque é de muita importância para nós. Eu gostaria de trazer aqui para você algo que eu achei interessante. Aqui eu estava navegando aqui por um site, né, de notícia e encontrei uma manchete que eu achei interessante, me chamou a atenção por atingir aí, de certa forma, nós que somos cristãos. E eu lendo essa matéria, eu resolvi trazer esse vídeo comentando aqui para vocês que nos acompanham, tanto aqui no canal do YouTube, quanto no Facebook e nas demais redes sociais. Então peço a você que curta, comente, se inscreva para nos ajudar aí, tá bom? O título dessa matéria é da seguinte maneira, a matéria da BBC News Brasil, né? E o título dela é assim, ó: como a crise do coronavírus expõe racha entre evangélicos no Brasil. E isso me chamou bem a atenção, por quê? Porque essa matéria ela tem uma linha muito importante, ela revela algo muito importante para nós que somos cristãos. Primeiro, ela vai trazer aí a posição ou posicionamento de alguns líderes evangélicos do nosso país. Dentre esses, vai ter uma posição aí de um teólogo chamado Kenner Terra, que é do Espírito Santo, né? Ele é pastor de uma igreja batista, e também nessa matéria vai conter aí algumas posições dos pastores Silas Malafaia e também do bispo Edir Macedo. Só que qual que é o conteúdo que essa matéria revela para nós? Ela revela algo sombrio que tem rondado o cristianismo no Brasil. Algo que, de certa forma, nos assusta. Por quê? Porque ela revela aí que há uma divisão entre os cristãos aqui do Brasil nessa situação que nós estamos vivendo hoje. E dentro desta matéria está incluso aí o posicionamento político também. E devido a esse posicionamento político, nós estamos vendo aí cristãos evangélicos, um povo que até então tem aí uma visão, pelo menos transmitimos uma visão de que somos um povo unido, um povo unânime, mas que agora com essa crise dessa enfermidade e com a situação política do nosso país se dividiu. E o problema é que, pelo que a matéria desenvolve aqui, se dividiu e os cristãos estão se comportando normalmente como uma pessoa que não seja cristã. Por quê? Porque os cristãos estão se auto-atacando, se autodegladiando entre acusações, entre posicionamentos, simplesmente porque uma pessoa deixou de aderir a um pensamento ou a uma ideia de um determinado político ou não, né? Então, assim, essa matéria nos revela aí que verdadeiramente nós estamos entrando numa crise, não só a crise da saúde, não só a crise política, mas também uma crise da sistemática ou do sistema evangélico brasileiro, né? E aí a matéria vai abordar aqui, depois você pode estar pesquisando aí no site da BBC News, né, Brasil, você vai encontrar lá, você pode pôr esse título que eu te falei, como a crise do coronavírus revela racha, né, entre os evangélicos brasileiros. Então, assim, você vai ver que dentro dessa matéria vai nos revelar, vai nos mostrar uma direção perigosa que os cristãos estão indo. Por quê? Porque quando nós aderimos a um pensamento político e nós temos esse pensamento político como central e verdadeiro unicamente, que esse pensamento político tem que abranger a todos e todos têm que aderir a ele, nós estamos tomando um certo partido perigoso. E devido a esse pensamento, nós vamos tomar como contrário todos aqueles que discordam ou pensam diferente. Esse teólogo em questão, segundo a matéria, ele foi atacado, né, por diversas pessoas devido ao posicionamento dele na questão de não
não concordar com as lideranças que não querem aderir ao isolamento, e ele demonstrou assim de forma muito, vamos dizer, como eu posso explicar para você, de forma muito tênue, que é importante o isolamento, né? Então, por ele defender esse posicionamento do isolamento, muitas pessoas o atacaram. Mas por que atacaram? Se nós formos observar, hoje aqui no Brasil nós estamos vivendo uma crise política muito grave, e aonde muitas lideranças evangélicas têm tomado partido. E aí o que acontece? Os brasileiros são muito influenciáveis, né? Nós somos muito influenciáveis, a nossa cultura é influenciável. Então o que acontece? Muitos de nós estamos aderindo a esses pensamentos dessas lideranças que se estão alinhando com os representantes públicos. E por isso nós acabamos pegando essa ideia do poder público, dos representantes públicos, né, das lideranças, em especial a presidência, que tem se colocado aí muito forte, né, contra o isolamento. Então, assim, estão pegando isso e colocando como uma verdade e estão defendendo isso a ferro e fogo, e todo mundo que talvez pense diferente é apedrejado com palavras ofensivas, com ataques, com comentários desnecessários. E aí eu pergunto, aonde está a nossa moral? Aí que eu pergunto, aonde está a nossa moral como cristão? Aonde estão os homens, mulheres, servos de Deus transformados pelo Espírito, mudados pelo Espírito? A Bíblia, em Éfeso capítulo 6, nós temos ali a partir do versículo de número 10, uma passagem bem interessante. Nessa passagem vai destacar algo que mexe com o nosso coração, aonde a Bíblia fala que a nossa guerra, o nosso conflito não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu pergunto, por que nós, evangélicos do Brasil, estamos virando notícia para a imprensa, talvez uma imprensa que nem mesmo cristã é? Por que nós, como cristãos, estamos sendo notícia como má exemplo? Por que a notícia ao nosso respeito está sendo de um racha, de uma briga, de uma disputa, quem está certo, quem está errado? Por que o que estão noticiando sobre nós não é, nesse momento de crise, boas ações, né? Então eu acho que está no momento de nós, cristãos evangélicos do Brasil, você que está me acompanhando nesse vídeo, nós pensarmos como tem sido o nosso testemunho de cristão aqui na nossa nação. Será que nós estamos corretos em abraçar aí pensamentos políticos, ou abraçarmos aí políticos e termos esses políticos como de estimação e tudo que eles falarem ser para nós motivo de autodefesa e constranger todos aqueles que pensam diferente desses políticos? Será que isso tem sido melhor para nós que somos cristãos nesse momento? Né? Então, assim, acima dessa terra, nós que somos cristãos, existe a esperança de um céu. E Jesus, ele recomendou bem claro que nós devemos buscar primeiro esse reino, para demais termos coisas acrescentadas aqui nessa terra. Então, irmãos, você que tem me acompanhado aqui, você que tem seguido a gente aí no canal, no YouTube, eu peço que você leia essa matéria e você observe isso que eu estou falando, e é momento de todos nós, brasileiros, evangélicos, colocarmos a mão na consciência. Sabemos que esse mal, essa doença, ela veio para ficar. Já temos aí mais de 5 mil pessoas mortas no Brasil, temos aí mais de 200 mil pessoas no mundo. Isso é algo muito triste, isso é algo sério, isso é algo que é pesado, né? São famílias aí que estão enlutadas, são famílias aí que estão com pessoas doentes, sofrendo. Talvez você não esteja, talvez eu não esteja
nós não estejamos com pessoas enfermas nas nossas famílias, mas muitas pessoas estão. Então é momento de nós pensarmos nessas pessoas. Não é momento de nós ficarmos caçando aí picuinhas, brigas por causa de posicionamento político, por causa de interesses particulares, não. É momento da igreja brasileira, e isso eu estou falando de todas as igrejas evangélicas do nosso país, sem exceção. É momento da igreja brasileira, da igreja evangélica brasileira, se unir em um propósito de ajudar essa humanidade, demonstrar para essa humanidade dessa terra, para o nosso país, que existe uma luz nesse país. Mostrar para esse mundo que nós somos diferentes, não pelo jeito de se vestir, não pelo jeito de se portar na nossa vestimenta, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós e que nos faz ser pessoas transformadas, mudadas. Não é momento para nós sermos noticiados, melhor dizendo, por mídias, né? Por nenhum meio de mecanismo de notícia, como se nós estivéssemos rachados, divididos, como se nós estivéssemos brigando entre nós. É muito triste essa mensagem que é transmitida através dessa matéria, só que infelizmente é uma matéria que está demonstrando o que realmente está acontecendo. E é algo que não pode acontecer no meio cristão brasileiro. Nós somos cidadãos, nós temos que exercer nossa cidadania, nós somos brasileiros, temos que cumprir com o nosso papel de cidadão brasileiro, mas nós temos que, acima de tudo, saber que nós também somos cidadãos dos céus e somos representantes de Deus aqui na terra através do nosso testemunho. Então vamos analisar como nós temos nos portado como igreja aqui no nosso país, aqui nesse mundo, se nós temos sido realmente luz em meio às trevas ou se nós temos nos misturados com as trevas dessa terra. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil não venha a ser conhecida por esses rachas, né? A qual nós estamos vendo aí, mas que a nossa igreja, que somos nós unidos, né? Venhamos ser conhecidos como a igreja de Cristo que trouxe a luz à terra, através do nosso testemunho. Que Deus abençoe você. Isso foi só um comentário sobre essa matéria. Depois procure lá no site da BBC News Brasil, ou então você pode só digitar no Google, né? Como a crise do coronavírus expõe racha entre evangélicos no Brasil. E você vai ver lá a matéria. É uma matéria que é triste para nós que somos cristãos, mostra realmente aí esse racha por posicionamento político, por posicionamento de lideranças que às vezes querem ser populista, querem se aderir a pensamentos de líderes políticos. Então, assim, é algo que é triste, é algo que não é conveniente para a igreja, para o crescimento da igreja, e que vem somente noticiar que a igreja tem que mudar a postura. E quando estou falando de igreja, estou falando no conceito geral dos cristãos brasileiros, tá bom? Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração.